Olá, meus caros. Reflexão aqui no conteúdo edificante. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e dê o seu like. Vamos então ao embasamento bíblico para essa reflexão, que se encontra em Provérbios 3, 5, e nos diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então a recomendação do Senhor é para que nós venhamos confiar nele de todo o nosso coração. Quando se fala de todo o nosso coração, é de fato de corpo, alma e espírito. Jesus, certa feita, fez, parafraseando uma profecia de Isaías, ao dizer que o povo fariseu religioso daquela época era falso por honrar ele apenas de lábios, mas seu coração está distante. E é isso que infelizmente nós percebemos nesse tempo do fim com muitos cristãos que se dizem ser cristãos, mas não honram o Senhor no seu modo de proceder, de falar, de ouvir, de ver, de se conduzir. Não honram o Senhor no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, procurando obviamente fazer não o que a religião ensina, mas sim o que o próprio Senhor quer. E aí você percebe que realmente aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, que poucos hão de entrar pela porta estreita, poucos hão de entrar pelo caminho apertado, é verídico, porque de fato são pouquíssimas pessoas, apesar de ser algum grande número, mas com relação a toda a população mundial, que gira em torno de 7 bilhões, está chegando a quase 8 bilhões, realmente são poucas pessoas que preferem o caminho apertado de adorar o Senhor de corpo, alma e espírito sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Confiar no Senhor de todo o nosso coração é muito mais do que simplesmente falar no nome do Senhor, de orar a Ele e dizer que eu acredito, muito mais. Confiança está ligada à persistência. Confiança está ligado à questão de você ser perseverante, a questão de você ser paciente, a questão de você ser uma pessoa esperançosa. Confiar está ligado com isso. Podemos até dizer que confiança pode ser em alguns momentos ou em alguns pontos, melhor dizendo, até sinônimo de esperança, de persistência e, obviamente, de fé. Então a grande pergunta é: você tem confiado no Senhor de todo o seu coração? Ah, não, pouco por cento, metade. Pois é, por isso que muitas coisas não sucedem para o bem em sua vida. Por isso que a prosperidade não vem. Não sou eu quem fala, a palavra de Deus, tudo que o homem semear, ele vai colher. Se você de fato honra o Senhor, se de fato confia nele, realmente a bonança de alguma maneira vai vir. E claro que não vai ser na hora e no momento que você quer, vai ser de acordo com a vontade do Senhor, mas com toda certeza virá. Assim como a gente pode citar personagens bíblicos como Ana e Simeão, que não morreram antes de cumprir a profecia que eles tinham recebido, que eles viriam a salvação, o menino Jesus. E eles viram. E Simeão, se eu não me equivoco, foi com 80 anos. E Ana, filha de Fanuel, me parece com quase essa idade. Então, octogenários aí, e Deus cumpriu a promessa da sua vida. Se nós formos mais atrás ainda, com um exemplo de Sara, que outrora era chamada de Sarai, e Abrão, que outrora era chamada de Abrão, depois que Deus concedeu a bênção dele ser pai e dela ser mãe, já com 80, 90 anos, é que os seus nomes foram mudados. De Sarai para Sara, de Abrão para Abraão. Então, meus caros, confiamos no Senhor. E o tempo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que 1000 anos para Deus é como fosse um dia e vice-versa. Então vamos confiar. Um outro ponto a se meditar com esse versículo é: você tem confiado no Senhor? Primeiro ponto é esse: você tem confiado no Senhor? Ou você tem confiado em carros, cavaleiros, em homem, em poder, em dinheiro? Você tem confiado em quem? Quem você tem feito de braço forte? Jeremias nos revela em Jeremias 17,5 que maldito do homem que confia no homem, faz dele seu braço, sua força. Quem você tem confiado? Você tem confiado no Senhor? Ah, tem confiado no Senhor.
E aí, é de todo o coração? É 10%? É 20%? É metade? Confia no Senhor só na hora da bonança, na hora da tempestade temporal? Não confia mais? Na hora da borrasca terrível? Então, tem que pensar nesse sentido. Você tem confiado no Senhor? Se você responder que sim, tem sido de todo o coração? Tem sido persistente? Tem sido paciente? Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e seja persistente na oração. É o que manda o apóstolo Paulo aos Romanos 12:12. Então façamos isso. Nos alegrar na esperança é ter confiança. É alegrar no cumprimento da própria profecia do Senhor. Profecia de prosperidade, de bênçãos para nossas vidas e de vida eterna principalmente. Ser persistente é ser uma pessoa com determinação, com pés firmes no chão, uma pessoa de fibra, que não se recua por nada, que não se esmorece por nada e vai até o fim. Aliás, é por conta disso que nós vamos alcançar a bênção do Senhor. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Não só salvo da grande tribulação ou do fogo do inferno, mas também das tribulações do cotidiano, mas também do caos, da crise, porque ainda que haja crise econômica, ainda que haja crise no âmbito profissional, a pessoa que tem Cristo e confia no Senhor, ela tem a alegria, o gozo do Espírito Santo, que é de fato um dom, que é uma característica de quem tem o Espírito de Deus, é um fruto do Espírito Santo. E isso já denota que, de fato, você tem Deus. Porque essa alegria é verdadeira, essa paz é verdadeira. Lembrando que o Senhor Jesus disse certa feita que a paz que Ele nos daria não era igual a do mundo. Nós demonstrando claramente que a sua paz não é superficial, não é artificial, é verdadeira, é de dentro para fora. Ela é genuína, é desde a nossa essência e ela culmina na nossa aparência, porque de fato a felicidade, a alegria, o gozo do Espírito Santo se faz notório naquele e naquela que confia no Senhor e confia de todo o coração. E assim sendo, a vitória está certa. É só perseverar, é só marchar como Deus mandou para o povo de Israel, que a vitória virá. E agora, não te escribes no teu próprio entendimento. Então confia no Senhor. Está confiando de todo o coração. E uma outra ressalva: não confie no seu próprio entendimento. Eu já fiz confiar no Senhor, eu já confio de todo o coração, já fiz a minha parte, agora eu quero, agora eu estou certo da vitória. Aí você dá aquela relaxada e depois já vem aquela questão de superpotência, né, ou de prepotência, melhor dizendo, e você acha que pode fazer tudo, que está acima do bem e do mal por ter Deus. Isso não pode ser feito, porque há isso, e é o inimigo que trabalha com isso, porque o inimigo não é só o pai da mentira, mas a gente pode inferir que ele também vem a ser o pai da soberba, porque ele foi soberbo ao querer o trono de Deus, estar no lugar de Deus, por isso que foi expulso dos céus. Você tem confiado no seu próprio intelecto? Você tem confiado que pelo fato de você ter Deus na vida, você pode fazer tudo, você é um super-homem, você é uma super-mulher? Você tem poderes especiais. Pode soar com arrogância. Eu não estou falando daqueles que Deus usa nos dons, que Deus faz realmente obras maravilhosas, etc., por conta da sua fé. Estou falando com pessoas que acabam se exaltando pelo próprio fato deles serem usados por Deus, por serem labaredas de fogo na mão de Deus, né, por serem vasos usados. Temos isso. Isso prediz, leva, conduz à ruína. Os humildes serão exaltados. Provérbios diz, Salomão diz que diante da honra vai o quê? A humildade. Salomão fala que, meus caros, você quer ter derrota, prejuízo? Então seja soberbo, mais ou menos nesse sentido. Salomão que
ganhou sabedoria de Deus. Deus deu. No entanto, por conta da sua soberba, ele acabou afastando-se da fé, se prostituindo com outras mulheres e outros povos e adorando a outros deuses. É isso o grande problema. É isso que é configurar o confiar em seu próprio pensamento. Porque daí você diz, não, Deus está comigo, está tudo acontecendo, está tudo prosperando, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso lá me prostituir, Deus me perdoa. Eu posso ser avarento, Deus me perdoa. Eu posso servir outros deuses, que está tudo certo. Posso tudo. Eu posso tudo daquele que me fortalece. Qual será o tudo que te fortalece? É aquilo que é ilícito? E que o apóstolo Paulo chega a nos dizer, tudo é me lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Então pensamos nesse sentido, meus caros, porque o inimigo usa seus adeptos para nos enganar nesse sentido e trabalha na mente para nos enganar, para nós sermos arrogantes, para nós sermos pessoas que não são humildes, que não temem ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. E o temer ao Senhor está exatamente a adorar Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então a grande questão é, para a sua situação, para a nossa situação, qualquer um de nós, por que a nossa situação está A ou B ou C? Eu sei que nem tudo é por conta de algum erro. São provações, são coisas inerentes até mesmo da condição da própria vida, de como ela foi criada. Mas tem certas coisas que é consequência do pecado. Pecado que traduz a questão de você errar o alvo. Você errou o alvo, de adorar o Senhor, você não está adorando. Aí vem consequências, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Você não pode adorar dois deuses, porque um há de agradar e o outro de aborrecer. Ou você adora o Deus Senhor, Salvador, Jesus Cristo, Yeshua, Javé, Jeová, ou você adora Mamon, é o Deus da matéria, do dinheiro, da avareza. E aí? Ou Aminon, né? Muitos chegam a dizer que um é Amon, o outro é Aminon, aquilo que o Senhor Jesus falou. Então pensamos nesse sentido, que muitas das vezes nossa vida está de mal a pior pelo fato de nós termos nos exaltado, não ter glorificado o Senhor. Lembrando que teve não sei se foi um rei, que por não glorificar a Deus foi comido pelos bichos. Então temos que dar glória. Tem aquele jargão que a gente sempre ouve, eu ouvia muito em igreja, que quem dá glória, o diabo não fica. Quem glorifica, melhor dizendo, quem glorifica, o diabo não fica. E é nesse aspecto também. Quando você enaltece o Senhor, o demônio da soberba, da arrogância, da presunção, confiar no seu próprio entendimento, cai por terra. E o glorificar a Deus não quer dizer necessariamente o dar glória a Deus, mas sim dar glória a Deus no seu testemunho de um cristão. Você dá glória a Deus no seu modo de perceber as coisas, de fazer, de proceder e agir. Você dá glória a Deus com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. Então pensamos, meus caros, sabemos que não é fácil, que o inimigo luta, mas se nós resistirmos às tentações do inimigo, sendo submisso à vontade de Deus, com certeza ele fugirá de nós e nós venceremos a batalha. É claro que aquele que já caiu, Deus pode retornar a levantá-lo, porque Deus é Deus, basta querer. Podemos perder batalhas, lutas, as guerras nós não perdemos. Então, pensamos nesse sentido. O Senhor está conosco, se nós estivermos com Ele, confiando de todo o coração e procurando não estribar no entendimento. Eu, às vezes, chego a perceber que muitos caem nisso. Confio de fato no Senhor, até de todo o seu coração, mas não acabo respeitando essa recomendação do Senhor, usando o próprio Salomão, que é não confiar no seu próprio entendimento. E o confiar no seu próprio entendimento é que faz muitas pessoas cair da cadeira. Como, inclusive, o Eli estava gordo, estava mais se preocupando com as orgias, os bacanais que os seus próprios netos, filhos, faziam atrás ali do átrio do Senhor, né, ou na congregação, e ele caiu da cadeira e morreu. Então, até nisso a gente tem que pensar, que a gente tem que estar sempre sendo moldado por Deus e não pelos nossos próprios pensamentos, não procurando privilégios para nós ou para nossos amigos, familiares, respeitando a palavra de Deus
em tudo e dando o exemplo. Porque às vezes, e já para encerrar, muitos pensam assim: eu estou com Deus, eu faço tudo de Deus, agora eu vou reservar um tempo para fazer algumas coisas que eu não fiz e vou fazer com meus familiares, fazer isso, fazer aquilo, e aquilo nem sempre é agradável ao Senhor. E por não ser agradável ao Senhor, você perde a bênção, porque já vi muitas pessoas perderem seus ministérios pelo fato de dar mais bola ou crédito a um familiar. E Jesus disse que a sua família não é essa consanguínea. Os irmãos, a sua irmã, a sua mãe é aqueles que fazem a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai está ligado à mortificação ou morrer no sentido carnal para ressurgir no sentido espiritual. Eu tenho tudo isso, enfim, a gente poderia meditar aqui uma série de questões nessa questão, nessa tecla aí de confiar no seu próprio entendimento. Eu sou um PhD, eu tenho estudo A, B, C, D, eu tenho tudo que eu poderia ter de conquistas, enfim, eu sou o grandão. Deus menospreza o grandão, Deus confunde a sabedoria dos sábios. Deus, como diz na sua palavra, ele de fato exalta os humildes. Paulo chegou a dizer que a sabedoria dessa terra é esterco e animal. Se nós formos parar para analisar, quando essa sabedoria visa atacar a Deus, ou de alguma maneira se surgir contra a verdade, ela realmente é considerada isso, esterco animal, perversa, nociva. Então pensamos nesse sentido, meus caros, para que o inimigo não nos engane, como enganou Adão e Eva com aquela proposta bem sorrateira, ardilosa, bem sacana mesmo de dizer: não, prova, certamente não morrerás. Ali foi uma sabedoria contrária, uma sabedoria que se insurgia contra o Criador e contra a própria verdade. Então tomemos cuidado com os sopros aí, com o sussurrar do inimigo: faça isso, faça aquilo. Isso pode tirar você, eu, qualquer um, da comunhão com Deus. E aí a gente vai estar sendo realmente arrogante e perdendo a bênção do Senhor. Paz e até a próxima.